Olá, sexto ano. Bom dia para vocês. Então agora a gente vai fazer continuação do conteúdo dado na última aula. A gente falou sobre os recursos naturais e agora, só complementando, a gente falou sobre o carvão, né? O carvão é um combustível fóssil. Ele é formado por fósseis de árvores soterradas há milhões e milhões de anos atrás, e com a pressão dessas camadas de sedimento sobre esse vegetal, ele força a sua decomposição e a transformação em carvão mineral. E o carvão mineral, resumindo o que a gente falou na última aula, ele é totalmente diferente do carvão vegetal. O vegetal, ele é resultado da queima de troncos de árvores. Então, é totalmente diferente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo. O petróleo, que também é um combustível, é um tipo de combustível fóssil, né? É um exemplo de combustível fóssil. E ele é formado pelo acúmulo de restos de seres vivos, coberto por sedimentos há milhões e milhões de anos atrás, certo? A pressão das camadas de sedimento sobre a matéria orgânica e o calor, eles promovem as transformações que formam o petróleo. Aí na imagem que a gente está vendo, que também tem no livro de vocês, na página 523, é uma representação esquemática da formação de petróleo e também do gás natural. Então, primeiro aí a gente tem a primeira camada, a primeira parte, só um minutinho, deixa eu só colocar um infravermelho. Então, aqui a gente consegue ver essa primeira parte aqui, ó. Então, na figura 1 aqui, ao lado, há milhões de anos, os vestígios de seres vivos, eles constituíram a matéria-prima do petróleo. Então aqui a gente tem vários seres vivos que viveram há milhões e milhões de anos atrás e que ao longo do tempo esses vestígios foram soterrados, né? Esses animais, eles morreram e eles foram soterrados por camadas de sedimentos, né? Aqui a gente consegue ver várias camadas, tá vendo? Várias camadas, e que esses animais, eles foram soterrados com o decorrer do tempo. Então aqui, olhando a imagem 3, a decomposição da matéria orgânica, ela originou substâncias que se infiltraram nas rochas e até ficarem retidas em rochas impermeáveis. E essas substâncias deram origem ao petróleo e ao gás natural, que também ficam retidos nas rochas. Aqui a gente tem as camadas, e entre essas camadas a gente tem o surgimento de petróleo e do gás natural. E aqui algumas plataformas que auxiliam na captura desses sedimentos, desse combustível, tá? Então, a pressão dessas camadas de sedimentos sobre o material orgânico e o calor que provém as transformações e que formam e que dão origem ao petróleo. Então, isso aqui não acontece assim, ó, em 5, em 6, em 10 anos. Isso acontece no decorrer de muitos, a milhares e milhares de anos, e com o aumento da pressão e da temperatura ao longo do tempo, ok? O aumento desse petróleo, atualmente, o petróleo ele é um combustível fóssil mais utilizado comercialmente, e com ele são produzidos a gasolina, o óleo diesel, a querosene e o gás liquefeito de petróleo, que é o famoso GLP, conhecido como gás de cozinha. Aqui eu coloquei um exemplo do gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, conhecido como gás de cozinha, e aqui também o óleo diesel. E ele também, o petróleo ele serve de matéria-prima para a produção de plástico, de pneus, de borrachas. E lembrando
que, se eu não me engano, eu já dei uma aula falando sobre esse plástico, que ele demora anos e anos para se decompor, e ele é feito de petróleo. Hoje em dia é muito utilizado o bioplástico. O bioplástico ele é feito de plantas e ele demora menos tempo para se decompor. E ele não causa um impacto grande igual esse plástico que é feito de petróleo, essa borracha, esse pneu, que pode causar um impacto muito grande para o nosso ecossistema, né? Prejuízos, e leva à morte de vários animais, e é isso que a gente tem que cuidar. O plástico, ele pode ser feito canudinho, a sacola plástica, vários plásticos que a gente pode ver na cozinha, né? Vários alimentos que ele é estocado dentro de plásticos e que pode gerar muito acúmulo e prejuízo para o nosso ecossistema. Então, já falando do petróleo, já falando desse plástico, eu quero conscientizar vocês para que a gente consiga defender o nosso ecossistema e cuidar dele, evitando no máximo o consumo desse tipo de material, tá? E ao longo dos processos de exploração, refino, transporte e distribuição do petróleo, é possível ocorrer vazamentos e que causam graves problemas ambientais e prejudicam diversas espécies de seres vivos, como aves, marinhas e peixes. Então, além de a gente pegar esse petróleo e produzir plástico, pneus, borrachas que podem futuramente causar um impacto no nosso ambiente, na captura desse petróleo, antes de transformar ele nesses materiais, então também pode ocorrer algum impacto na exploração desse petróleo. Vamos supor que existe um navio ou uma plataforma que está lá coletando esse petróleo. E por algum descuido de algum funcionário ou alguma coisa que possa ocorrer, possa estar derramando esse óleo na natureza, no mar. Então, pode estar causando algum prejuízo. E esse prejuízo, ele pode ocorrer isso aí. Essas imagens drásticas, que é muito triste ver. Olha aí, essa ave, toda cheia de óleo. Vocês acham que ela vai conseguir sobreviver a esse ambiente? Olha só, vou até colocar meu celular aqui mais perto para vocês verem. E um tanto que é triste isso, e um tanto que é perigoso. Então aqui a gente tem aves, a gente tem peixes que morreram. Temos aqui profissionais tentando cuidar do meio ambiente porque derramou óleo naquele local. Olha a tristeza dessa ave, se ela não está gritando e pedindo socorro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com tudo que a gente for fazer, com tudo que a gente está tentando se profissionalizar, tá bom? Então, além disso, a queima de combustível, à base de petróleo, assim como acontece no carvão mineral, ele libera gases poluentes na atmosfera. Então, olha o quão esse material ele também é prejudicial. Assim, não quero falar também que ele é só prejudicial, porque ele forneceu várias tecnologias para a gente consegue ter um automóvel, a gente consegue ter indústrias que vão produzir várias coisas para a gente, mas não devemos deixar de pensar que com o mau manuseio desse produto, desse material, ele também pode causar impacto no nosso ambiente, tá bom? Além disso tudo que eu falei, do plástico que causa danos, do derramamento do petróleo que causa danos com o meio ambiente, com os peixes, com as aves. Também a queima desse combustível baseado no petróleo, ele também acontece com o carvão mineral, que libera gases poluentes. Então acontece também a liberação de gases poluentes na atmosfera. A gente tem o gás natural, né? E é um gás inodoro, então a gente não consegue sentir nenhum odor, e também ele é incolor, ele não tem cor. E ele é formado pela mistura de derivados de combustíveis fósseis e principalmente o petróleo. É muito utilizado como combustível em indústrias, fogões, fornos,
e aquecedores e automóveis. Seu uso está em expansão no Brasil. A extração desse gás natural e do petróleo pode ser feito em solos, mas no Brasil a grande parte das plataformas elas encontram-se no mar. Aqui a gente tem um exemplo de como é essa plataforma. Ela é gigantesca, enorme e tem uma estrutura aqui, ó, debaixo do mar. No livro vocês também conseguem ver, no qual tem várias camadas, e depois dessas camadas, tá vendo que tem um cano aqui? Esse cano ele consegue atingir o petróleo, que está representado aqui nessa massa vermelha. Temos o gás e também aqui a gente tem uma água. Então, vocês conseguem ver que tem várias camadas, e essa figura aí é a representação esquemática de uma plataforma marítima de extração de petróleo e gás e de camadas profundas abaixo do oceano, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar sobre recursos, e a gente conhece vários tipos de recursos naturais e que eles são utilizados no nosso cotidiano e são classificados em recursos renováveis e não renováveis. Os renováveis são recursos naturais que podem ser rapidamente repostos pela natureza. Ou seja, se a gente pegar a água, um pouco de água, a gente sabe que rapidamente ele vai ser reposto na natureza, né? Através de chuva e de outros fatores. Então, um exemplo disso, a gente tem a água e as plantas, que são exemplos de recursos naturais renováveis. Embora a velocidade da renovação desses recursos seja relativamente alta, sua reposição pode ser comprometida pela degradação do meio ambiente, a poluição dos rios. Então, pode ser que a gente está aqui pegando esse recurso natural, esse recurso renovável, que é a água, e está consumindo, e a gente não tem esse consenso de que um dia ela pode acabar. Então, além da gente consumir abusadamente, a gente também existe a poluição dos rios. Poluindo os rios, pode ser que vai poluir uma grande área e que a gente não consegue mais repor esse recurso. E tem também o desmatamento. Se a gente desmatar, a gente não vai ter árvore, no qual a gente não vai ter muito oxigênio favorável para a gente, para as plantas, para os outros animais. E que também pode decorrer que, se a gente não tem árvore, vai diminuir as chuvas, que vai diminuir a água. Então, existe também a contaminação do solo, né? Que é através da agricultura e de outros contaminantes. Já o recurso não renovável, os recursos não renováveis, são recursos também naturais, mas que, ao serem retirados do meio ambiente, eles são consumidos muito rapidamente do que a natureza é capaz de repor. Se os padrões de consumos atuais não forem revistos, com o tempo, esses recursos vão acabar, que é o caso do carvão mineral, dos gases natural e do petróleo. Se a gente tirar muito petróleo do local, pode ser que futuramente esse petróleo vai acabar. E como ele demora anos e anos para se formar, então pode ser que a gente fique um tempo sem o petróleo, que é uma das fontes principais para a gente estar se locomovendo ou fazendo algum consumo de alguma coisa. E que ele, por ele demorar milhões e milhões de anos para se formar, pode ser que, se a gente não tiver um consumo adequado dele, a gente vai ter a perda desses recursos não renováveis. Então, as fontes de energias renováveis, uma das alternativas para reduzir o consumo de recursos não renováveis é priorizar o consumo de fontes de energias renováveis, como os rios, o solo, os ventos e a matéria orgânica. Embora não sejam ilimitados, se utilizados de maneira consciente, esses recursos eles podem gerar energia de diferentes formas. E agora a gente vai aprender quais são essas diferentes formas. A primeira é energia hidrelétrica.
vamos aprender um pouquinho sobre ela. A energia hidrelétrica é uma fonte de energia elétrica mais utilizada no Brasil, graças ao relevo e à grande quantidade de rios no nosso território. Nas hidrelétricas, a água ela precisa ser represada em grandes lagos para que a sua queda movimente as turbinas, gerando energia elétrica. Então, aqui a gente tem um local nesse meio aqui, ó. Deixa eu colocar meu celular aqui pertinho. Nesse meio, a gente tem um local aqui que passa um rio e que ao lado desse rio ele está sendo todo desmatado, tá vendo? Existem consequências para a formação da energia elétrica. Para a gente ter essa energia que a gente está tendo aqui para ligar o nosso notebook, carregar o nosso celular, ligar a nossa energia da nossa casa, a luz, existem consequências para o meio ambiente. Tá vendo que existe aqui vários desmatamentos? Esse desmatamento ocorre por quê? Porque precisa desse rio aqui, ele alagar, no qual ele vai ser alagado aqui, essa parte todinha, para a construção dessa hidrelétrica aqui, ó. Então é feito um barramento e atrás desse barramento existe uma grande área que é coberta de água. Aqui vocês também podem ver, nessa outra figura aqui, no qual está fazendo esse barramento e vai inundar de água aqui. Correto? Depois eu posso mostrar um videozinho para vocês de como é feito esse barramento. Então, aqui a gente então aprendeu que essas usinas hidrelétricas, ela precisa fazer o represervamento dessa água em grande quantidade para que essa água se movimenta e acontece a movimentação também das turbinas que vai gerar energia elétrica aí para nossa casa. Porém, essa forma de obtenção de energia, ela prejudica o meio ambiente, que eu já comecei falando aqui, e uma vez que para represar a água é preciso alagar uma grande região, provocando a migração de pessoas. Então, pode ser que existem casas aqui que pessoas vão ter que sair desse local para um local mais seguro, um local que não vai ser alagado nessa região. Ela pode provocar também muita morte de animais que não vão conseguir sair rapidamente desse local, e de espécies vegetais que ali viviam. Então aqui a gente tem muitas espécies que podem ser nativas, que podem estar em extinção e que podem ser prejudicadas por conta disso. Antes de eu começar a dar aula, eu trabalhei em uma usina hidrelétrica que é formada aqui em Cristalina. Essa usina ela está sendo formada ali no Rio Corumbá, e eu fazia o resgate de fauna do local. Eu resgatava muitos animais, eu resgatei já muitas serpentes e também fiz o resgate de algumas orquídeas, algumas plantas que poderiam sobreviver nesse outro local, que não seria alagado. Também fiz o resgate de muito anfíbio, perereca, sapo, rã, ouriço cacheiro, que são mamíferos, tatu. Então, o trabalho do biólogo nesse local é muito importante porque ele faz esse resgate desses animais. Temos também a energia solar. Ela é obtida por meio de placas metálicas que captam a energia do solo através da radiação solar, e elas transformam essa radiação solar em energia elétrica. Aí a gente tem um exemplo dessas placas solares, provavelmente vocês têm aí na casa de vocês. A pessoa que utiliza esse tipo de energia, ela também está contribuindo com o salvamento de árvores, de animais. Por quê? Porque a gente vai estar evitando de usar energia elétrica, que é feito de hidrelétrica. Então, a gente vai estar colaborando com o meio ambiente usando essa energia solar. Temos também a energia eólica,
que é representada dessa figura aí, ela é produzida por meio de hélices, que são essas hélices aqui, de turbinas gigantes movidas pelos ventos. Elas são indicadas para regiões onde há ventos constantes, como algumas que estão na região do Nordeste. Eu já tive a oportunidade de ver um local onde que produz energia eólica. Ela possui uma poluição meio que visual, mas é uma visão bonita, um local bonito, que acaba se tornando, que é essa aqui, né? Então, vocês podem ver que elas é considerado uma das formas mais limpas de obtenção de energia, embora ela cause esse problema com a poluição visual e sonora, porque ela também faz um barulho, porque existem turbinas e essas turbinas fazem barulho, bem como também a morte de aves que passam perto dessas hélices. Então, além dela ajudar, né, na forma limpa de obtenção de energia, ela também tem os seus pontos negativos. Temos também a energia de biomassa. Ela é obtida por meio de queima de matéria orgânica, como troncos, bagaços de cana-de-açúcar, de lixo e de vários outros materiais também. Embora seja considerado uma fonte de energia limpa, a queima desse produto também pode liberar gás poluente na atmosfera. Eu, na minha graduação de biologia, eu fiz alguns estágios no qual foi muito produtivo. Eu trabalhei em uma empresa de biólogo que ele fazia o reconhecimento de fauna e flora de um local que tinha uma usina de cana-de-açúcar. E essa usina de cana-de-açúcar, além de também causar a poluição do ar, né? Ele também possui poluição sonora, né? Dentro dessas, aqui vocês podem ver que existe a fumaça, e que essa fumaça ela causa também alguns poluentes. E a gente tem também a energia geotérmica. Ela é produzida a partir do calor das camadas mais profundas do planeta. E esse calor ele é proveniente do interior das rochas e utilizado para aquecer a água, e o vapor produzido abastece as usinas termoelétricas. Outra possibilidade é a utilização de geysers, que são fontes de vapor de origem vulcânicas, e elas estão presentes no interior da Terra, que frequentemente entram em erupção. Esse vapor ele é canalizado e abastece usinas termoelétricas. Por fim, eu gostaria que vocês fizessem a leitura da situação de problema. É uma leitura de trecho de uma notícia chamado "Por que o Brasil tem uma das energias mais limpas do mundo?" E ela está na página 526, que eu coloquei aqui para vocês anotarem. Dá uma lida. Eu conheço um local aqui em Cristalina, uma fazenda, que, se eu não me engano, pode ser até de parente de algum de vocês aí. Eles possuem uma central no qual é tipo uma usina pequena de energia solar. E que, além deles usarem a energia solar para eles conseguem vender energia para alguma empresa que compra essa energia e fornece para a gente. Beleza? E também fazer o restante dos exercícios da página 527 e 528, não esquecendo de me enviar as fotos. Existem alguns alunos aqui que não me enviaram
foto dos exercícios. O último exercício aqui também muitas pessoas não me enviaram e eu vou querer para eu dar visto, ok? Muito obrigado e até mais.